Você já ouviu falar em crença dominante? Você sabia que a maioria das suas conversas ou as pautas das suas conversas, assim como suas escolhas, tem a ver com essa crença? Essa crença determina para onde os seus passos serão dirigidos, como também muitas das decisões que você toma do início do dia até o final do dia. Eu sou Glauter Rocha, conselheiro bíblico, e hoje eu gostaria de conversar com você sobre crenças dominantes. Como nasce a crença dominante ou as crenças dominantes? Elas podem ser mais de uma. Bem, eu e você fomos criados por Deus para crer. Nós não conseguimos não crer. Não existe essa ideia de neutralidade. Por isso o Senhor Jesus disse, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Não há a mínima possibilidade de ficarmos sem crer. Na verdade, todo movimento que nós fazemos tem a ver com as nossas crenças. A crença dominante, ela se encontra no coração. Bem, no início de tudo, o centro das nossas vidas era Deus. Nós críamos em Deus, confiávamos nele plenamente e por causa disso as nossas ações tinham a ver com ele e a sua glória. Com a entrada do pecado em nossa natureza, e nós temos o registro disso em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7, e depois por toda a Escritura vai ficar claro de que eu e você já nascemos com um problema que nós identificamos no sentido de direção. Então, eu e você, não há como não crermos, mas é possível crermos de maneira errada. Então, a crença dominante é aquilo que se encontra em nosso coração e vai nos conduzindo. Por isso eu disse que influencia as suas conversas, influencia as suas diversas escolhas. Qual é o alvo primário dessa crença dominante, né? Por que cremos como cremos? Bem, com a entrada do pecado, fica claro que Deus saindo do centro, quem é colocado no centro somos nós, logo os nossos desejos, que às vezes nós chamamos também de necessidades. É uma confusão que muitas vezes a gente faz. Necessidade é aquilo que é essencial para a nossa existência. Desejo tem a ver com aquilo que é essencial para satisfação, para prazer contínuo, prazer às vezes desorganizado que eu e você sentimos. O homem, por causa da entrada do pecado na sua natureza e não sendo mais Deus o seu supremo alvo, né, o seu fim, o seu propósito, esse homem passa a colocar os seus desejos como algo imprescindível. Ele diz que ele tem que satisfazê-los, caso contrário, ele não será feliz, né? É uma linguagem muito atual. Bem, a partir do momento que você prioriza algo, a partir do momento que você vive em função de algo, é porque ali atrás existe uma crença dominante. Agora eu gostaria de dar 3 conselhos para você que está ajudando pessoas com crenças dominantes. Essa pessoa sequer consegue fazer um diagnóstico correto dela, ela chega para você compartilhando uma porção de coisas, explicando a sua insatisfação na vida, a desorganização da sua relação familiar, profissional, independentemente da sua reclamação. Esses conselhos que eu vou te dar agora, eu creio que eles são básicos e eles podem contribuir muito para você poder ajudar alguém, visto que todos nós fomos chamados para aconselhar. Romanos capítulo 15, verso 14, deixa claro isso, que nós temos que aconselhar uns aos outros. Preste atenção. O primeiro conselho que eu quero te dar para você utilizar é o seguinte: escute atentamente as pautas das conversas e veja se existe um padrão de repetição.
Na maioria das vezes, quando a gente está ouvindo alguém e essa pessoa está sempre com uma pauta, né, com um tema dominante, pode ser uma maneira muito interessante para você identificar a crença dominante dela e ajudar essa pessoa a enxergar por que ela está se comportando como está se comportando. Mas por que prestar atenção no que ela está falando? Porque a palavra de Deus diz em Mateus 12:34 que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, quando você observa um assunto recorrente, é porque aquele assunto está presente naquele coração. Um segundo conselho para você que aconselha: observe se a vida da pessoa está de acordo com o que ela afirma ser. Às vezes a pessoa está falando que ela é honesta, está falando que ela é fiel, está falando que ela é uma pessoa tranquila, está falando que ela é inclusive alguém que ama a Deus. Nós temos que nessas horas fazer uma observação. Se o comportamento dela tem a ver com o discurso dela. E por que isso é importante? Romanos capítulo 12, verso 3 diz assim: não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Então, o que o autor sagrado ele está colocando aqui para nós? É que às vezes é possível a gente observar no comportamento de uma pessoa o reflexo daquele pensar mais do que convém. A pessoa nem percebe na fala dela, na maneira como ela trata o outro, as expressões saem quase que no automático, onde ela vai desdenhando pessoas, ela está sempre fazendo uma crítica destrutiva, e isso tem a ver com o quê? Tem a ver exatamente com a maneira como essa pessoa está pensando. E eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, se você acompanha o meu canal já deve ter tido acesso, que eu trabalho muito essa ideia de que dentro do coração, eu trabalho porque está na Bíblia. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de 3 dimensões. Ela está falando da mente, das afeições e da questão volitiva, a vontade. Então, quando fala mente, está falando coração. Quando fala afeições, está falando coração. E quando fala de vontade, está também falando de coração. Por isso que é muito importante você observar se o que ela diz e como ela se comporta. Entre o que ela diz e o que ela faz, fique sempre com o que ela faz para você identificar a crença dominante. Em terceiro lugar, conselho para você que aconselha ou ajuda pessoas: ataque a crença ou as crenças dominantes com os indicativos do Evangelho. O Thomas Case, ele colocou uma coisa interessante, uma citação dele que eu gostei, que ele fala assim: os santos costumam deixar seu coração com Deus à noite, para que o achem com Ele pela manhã. Olha que coisa preciosa. Deixar o coração com Deus à noite para achá-lo pela manhã. Eu não tenho dúvida que uma das grandes forças para qualquer transformação que nós queremos ver naquele que estamos aconselhando e até na nossa própria vida é enchermos o nosso coração com os indicativos do Evangelho. Porque o Evangelho que é o poder de Deus, as promessas de Deus, trazê-las todas para dentro do meu coração. Aí sim, quando essa palavra estiver lá dentro, nós vamos perceber águas novas fluindo lá de dentro e, consequentemente, novos comportamentos. Então, para combater uma crença dominante, é necessário uma crença mais dominante ainda. E essa crença é crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Efésios 5,18 diz assim, principalmente na NVI. Eu gosto mais da tradução porque ali está na voz passiva. Não fala encham-se do Espírito, fala deixem-se encher do Espírito Santo, Efésios 5,18, dando a ideia de que o Espírito quer nos encher. Você tem que desejar esse enchimento. Você está vendo que combater uma crença dominante é muito mais do que abandonar uma prática, mas é se encher com a verdade de Deus para que essa antiga prática nociva que tem roubado
você de uma relação plena com Deus saia de cena. Espero que esses 3 conselhos ajudem você a ajudar pessoas que porventura estejam refletindo no seu comportamento crenças dominantes que não têm nada a ver com a glória e a vontade de Deus. Bem, eu sou Glauter Rocha, conselheiro bíblico, e espero que esse conteúdo realmente ajude você como conselheiro.